Hoje nós vamos terminar a aula de promoção da saúde, qualidade de vida. E aí a gente vai falar sobre o papel do cuidador na melhora da memória. Melhora da memória, coisa louca. A gente vai conversar um pouquinho. Para isso, a gente precisa terminar essa aula aqui, tá? Vou recapitular, eu já falei tudo isso aqui na aula passada, esses slides iniciais, sim. Já coloquei o link no grupo, quem quiser saber mais detalhes é só ir à gravação, tá no YouTube. Perdão, tá no YouTube e também está no grupo, porque eu coloquei o link lá. Então, só você clicar, você vai ser direcionado, você vai ver a aula na íntegra, tá bom? Agora eu só vou dar uma recapitulada, digamos assim, uma penteada, só para vocês lembrarem os pontos principais para a gente conseguir continuar de onde a gente parou na aula passada. Perfeito? Bom, qualidade de vida é um item fundamental. E essa qualidade de vida está dividida, ou pode se apresentar, digamos assim, ou é o resultado, é o fruto de 3 colunas. É um tripé. Saúde é um pezinho, né? Lazer e cultura é um outro pé. E equilíbrio seria um terceiro pé. Isso é fundamental. Então, significa que se você... Não adianta você ter uma boa saúde, por exemplo, você não ser uma pessoa equilibrada. Ou você ter equilíbrio, mas não ter uma saúde boa. Ou tem equilíbrio, tem saúde, mas o terceiro ponto, o terceiro pé, que seria lazer e cultura, está falho, tá? Então, a gente falou o que significa cada um e tal, na aula passada, mas entendam, a qualidade de vida é isso. Então, por que a gente precisa promover a saúde e a qualidade de vida? Porque quando eu faço isso, eu promovo no meu paciente, eu me preocupo e faço com que o meu paciente, né, ou pelo menos tento, né, gente? A gente não consegue garantir tudo. Né? Infelizmente, a gente não pode fazer tudo que a gente quer sempre. Então, a ideia é que a sua atuação enquanto cuidadora, enquanto cuidador, esteja pautada e voltada para sempre, em toda situação, estimular a qualidade de vida dessa pessoa e promover a saúde dela. Tá? Vamos entender o que é promoção e o que é prevenção. São termos distintos. Vamos relembrar. Falei sobre isso na aula passada, mas acho que é importante a gente falar, né? Bom, prevenção são medidas realizadas para prevenir. Ou seja, não aconteceu. Por que você escova os dentes? A higiene bucal é um método de prevenção. Ora, você escova os dentes porque você não quer ficar com cárie. Você escova os dentes porque você não quer ficar com mau hálito. Você escova os dentes porque você não quer ficar com placas bacterianas acumuladas na sua boca. Prevenção. Por que você pratica, ou deveria, né, praticar atividade física? Porque você não quer ficar obeso, porque você não quer ter diabetes, não quer ter pressão alta, não quer ter problemas ósseos ou problemas musculares, percebem? É isso. Então, a ideia é prevenir, é agir antes de algo acontecer. Olha, eu me previno. Então, nossa, sabe, um exemplo muito clássico disso aí é o tal do colchão financeiro. De vez em quando eu me pego vendo uns vídeos de finanças, acho que é importante, né? E aí, alguns especialistas que eu acompanho um pouco mais de perto, sempre falam de uma reserva financeira, um colchão financeiro, que é você basicamente se prevenir. Então, sei lá, se é uma pessoa CLT, contratado, carteira de trabalho, normalmente você precisa juntar, digamos assim, tenta juntar como investir, tá? Ter poupado 6 meses do que você gasta por mês. Então, por exemplo, você e sua família gastam R$ 2.000 por mês, com tudo, com aluguel, com, sei lá, R$ 2.000 por mês. Ou seja, 6 meses seriam R$ 12.000, certo? 6 vezes 2, 12. Então, você deveria juntar R$ 12.000 no mínimo. Por quê? Porque, em tese, você tem 5 ou 6 meses de seguro-desemprego, mais esses 6 meses que você guardou, esse valor que você gasta por mês, você teria um ano aí tranquilo, caso acontecesse alguma coisa com você. Isso é prevenção. Percebem? Olha, não aconteceu ainda, eu não fui mandado embora, eu sei lá, não aconteceu nada comigo. Mas por prevenção, vou começar a fazer o colchão financeiro. Se acontecer alguma coisa, eu estou tranquilo um ano.
5 meses ou 6, por conta que eu fui mandado, eu sou CLT, sou registrado, então eu tenho seguro-desemprego por 5 ou 6 meses. Mais 6 meses do que eu guardei, que a gente gasta por mês. Então, por um ano, não é possível que em um ano você não encontre um trabalho. Então, provavelmente você vai encontrar, certo? Sou autônomo. Aí esses especialistas colocam que você tem que poupar, né? Ou guardar. Guardar no sentido de investir, tá, gente? Guardar 12 meses. Por quê? Porque você não tem seguro-desemprego, né? Então, a sua família gasta, sei lá, 10 mil por mês. Sei lá, quem sabe, né? 10 mil por mês. Ou seja, em um ano, em 12 meses, você tem, para você ficar tranquilo por um ano, você tem que ter guardado pelo menos, guardado significa investido, né? Pelo menos 120K, 120 mil reais. 10 vezes 12, 120. Então, isso é prevenção. Estou só aplicando para vocês entenderem. Não fui mandado embora. Olha, eu sou autônomo, mas eu tenho muito emprego na minha área, mas eu estou trabalhando com prevenção. Se acontecer alguma coisa, eu tenho como me virar. Por um ano eu estou seguro, estou tranquilo. Então, essa ideia de prevenção também se aplica na saúde, galera. Eu falei, né? Eu dei o exemplo do exercício físico, dei o exemplo dos dentes e por aí vai. Então, isso é prevenção. Promoção é uma outra coisa. Promover significa aumentar a saúde e bem-estar geral do indivíduo. Então, quando eu faço atividade física, por exemplo, eu previno, né? Não quero ficar obeso, não quero ter problema com diabetes, nem nada. Estou me prevenindo em relação a essas doenças cardiovasculares e outras condições, mas eu estou promovendo saúde. Porque quando eu faço atividade física, alguns hormônios são liberados no meu organismo e eu consigo ficar de bem com a vida. Percebem? Eu consigo ficar relaxado, ficar tranquilo, ter mais equilíbrio, trabalhar ou lidar com lazer e cultura, percebe? Então, a promoção é esse estímulo que a gente dá para que a saúde do indivíduo seja aumentada. Então, saúde no sentido mais complexo. Lembra que a gente falou no início da aula passada? Ter saúde não significa não ter doença, não é isso? Então, assim, olha, não, mas eu não estou doente. Eu tenho saúde? Não, segundo a OMS. Saúde é resultado de um bem-estar completo do físico, do psicológico e do social. Isso é saúde, tá? Então, entendam saúde nesse sentido. Quando você trabalha com promoção, você está aumentando a saúde do seu indivíduo, ou a sua saúde também, né? Por que não, né, gente? Então, você deve prevenir doenças. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção e promoção na nossa vida pessoal também, não é só na profissional não, tá? Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é só para relembrar, são os termos mais importantes. Tal. Então, bem-estar físico, mental e social. Isso que é saúde. Bem mais do que não ter uma doença. Aí a gente falou sobre qualidade de vida das crianças, falou sobre qualidade de vida na terceira idade, como é que a gente lida com isso. E aí, deixa eu continuar aqui. A gente falou sobre a terceira idade, falou também, deu exemplos, dicas, inclusive de nutrientes, né, de vitaminas e alimentos e tudo mais. Isso a gente falou. Que é importante você possuir uma vida social, tá bom? Por quê? Porque isso vai impactar no seu físico, vai impactar no seu mental. Por que no meu físico? Porque se você participa de um grupo de ciclistas, chega o domingão, você tá com aquela o meu avô, eu tinha um avô, ele falava assim, quando tava com preguiça, né? Falava, a gata me pegou. Que ele brincava que é como se um gato tivesse enrolado o rabo aqui no pescoço dele e tava pesado e ele não saía do lugar, né? Então, aí agora eu vou brincar com você, né? Então, assim, você tá lá no domingão, a gata te pegou. Você tá, nossa, não vou sair hoje. Hoje é só do sofá para cama, no máximo para geladeira, né? Para cozinha, para o banheiro, talvez. Aí você tá lá cansadão, de repente o seu parceiro de mountain bike ou a sua companheira, sei lá, que faz caminhada com você, liga: ô, Kênia, o Rogério, Luciana, Maria, Evandro, galera, daqui 25 minutos, no máximo meia hora, eu tô passando aí na sua casa pra gente caminhar, pra gente fazer trilha, sei lá, percebem?
é o social estimulando o físico. Por quê? A ideia era social. O cara fez o contato com você, mas agora você vai praticar no físico, porque você vai fazer caminhada, você vai nadar, você vai correr, andar de bicicleta, enfim. Percebem? O social impactando diretamente no físico. E no mental também, né? Quem é que não gosta, por exemplo, de fazer um almoço? É lógico, né? Tá bem mais difícil agora, mas quem é que não gosta? Vai, antes da pandemia, vou pegar esse período. Quem é que não gostava de fazer um almoço com pessoas que a gente gosta? Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem próximas, né? Tá? Então, é muito importante também. O que mais? Manter o hábito de se encontrar com amigos para conversar. É fundamental, eu falei na aula passada. Vamos lá. E aí, a gente começou a falar sobre esse ponto aqui que é fundamental. Qualidade de vida para pessoas com deficiência. Muitas vezes essas pessoas com deficiência são ignoradas. Não são portadoras. Ah, rapaz, eu conheço o fulano, é portador de necessidade especial. Não é. Portar é segurar. Estou portando esta caneta. Falei isso na aula passada, né? Estou portando esta caneta. Portar é algo que você segura. Você pode segurar ou não. Você pode trocar se quiser. Então, as pessoas não portam necessidade especial, como eu falo, não. Elas têm uma deficiência física e elas não têm escolha. Às vezes nasceram assim, ou ficaram assim por conta de um acidente ou coisa do tipo, tá bom? Então, isso é fundamental. A gente precisa ter muita atenção a esse ponto, tá bom? Não tem essa de portador de necessidade especial, não. São pessoas deficientes. Deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente intelectual, e por aí vai, tá bom? Mas eu falei sobre isso na aula passada também. Ó, independentemente do grau de limitação. Ou seja, tem pessoas que são mais limitadas, certo? Sim. Então, tem pessoas que, por exemplo, alguém que não se mexe do pescoço para baixo. Essa pessoa é mais limitada ou tem mais dificuldade, por exemplo, do que uma pessoa que não tem uma das pernas. Percebem? As duas são deficientes físicas. Uma não anda, não se mexe do pescoço para baixo, e a outra não tem uma perna. A que não se mexe do pescoço para baixo, provavelmente tem mais dificuldade, tem mais limitações do que aquela que está sem uma perna, certo? Que só anda com uma perna, enfim. Então, não importa. Não importa o grau de limitação. Não importa a dificuldade do seu paciente. Nós sempre precisamos trabalhar, sempre precisamos promover qualidade de vida, promover saúde nessas pessoas, tá bom? Sempre é possível trabalhar com deficiência, independentemente do grau. Isso tem que ficar claro, tá bom? Qual que é a ideia? A gente vai sempre buscar o autogoverno. O que você quer? A gente vai... Que roupa que você gostaria de colocar hoje? Tem duas opções aqui. Tenho essa aqui, sei lá, digamos sei lá, que a criança cadeirante seja, sei lá, corintiana. Perdão, um exemplo, tá? Olha, tem essa camisa do Corinthians, aquela de 2010, na época do Ronaldo Fenômeno, e tem essa camisa do Corinthians agora aqui de 2020, que é a do Jô. Qual que você gostaria de usar? Autonomia. A criança é corintiana e ela vai escolher, hoje eu estou mais com cara de Ronaldo Fenômeno, então vou escolher essa camisa de 2010, 2009, sei lá. Percebem? Autonomia. Permita que o seu paciente faça escolhas. Isso que é autonomia. É o autogoverno. Permita que ele decida. Gente, lógico, né? Desde que o seu paciente tenha capacidade, tenha discernimento e tenha as faculdades mentais preservadas. Você tem que priorizar a segurança. Mas, se for possível, não há nenhum problema em você permitir que ele faça escolhas. O que você quer comer hoje? Se possível, tá, gente? Novamente. Se não for oferecer risco para ele. O que você quer comer? Ou você quer comer maçã ou mamão?
Não sei, estou dando exemplo, tá? Não, hoje eu quero mais mamão com granola. Então vamos comer. Percebem? Autonomia, ele escolhe. Autogoverno, ele decide. Com cautela, sem oferecer riscos para esse paciente, né? Questão lógica. Bom, é importante, então, a gente sempre entender e trabalhar a sensação de pertencimento à sociedade onde esses pacientes estão inseridos. Olha, não, mas eu não posso ir num jogo de basquete porque eu não ando. Não, isso não tem problema. Você vai lá torcer, o Franca vai estar jogando, o Elinho vai estar em quadra, sei lá. Percebem? Não, mas eu não... eu vou fazer a compra para quê? Eu não ando. Ué, se você quiser, a gente vai. Vambora. Eu vou na praça. Mas o que eu vou fazer? Não, vamos lá, vamos ver o pessoal, vamos andar, vamos tomar um ar. Percebem? Reativar esse sentimento de pertencimento à sociedade. Caramba, eu faço parte de uma sociedade, eu cadeirante faço parte de uma sociedade, eu cadeirante posso ter uma esposa, posso ter um emprego, percebem? Porque muitas vezes essas informações se perdem. Muitas vezes um deficiente não se acha capaz, ou as pessoas fazem com que essa pessoa acredite assim: ah, não, você não consegue ser professor porque você é cego, né? Então, você não vai conseguir dar aula sendo cego. Quem falou? Não tem nada a ver. Desde que haja, lógico, adaptações. Enfim, não há essa relação, tá? Então, a ideia é sempre a gente despertar, deixar essa chama acesa de que essas pessoas também pertencem à sociedade. Vamos continuar. Falei um pouco sobre isso no ano passado. Desculpa. Para que isso possa acontecer de forma satisfatória, sempre vamos procurar fazer de forma brilhante. Não é só fazer o que todo mundo faz, não. Fazer de forma brilhante. Então, para que isso aconteça de forma satisfatória, os cuidadores, os amigos e os familiares são os que desempenham um papel fundamental nessa empreitada. A família precisa também estimular os amigos, o cuidador, os vizinhos, percebem? Tá bom? Por quê, gente? Porque não é só o apoio emocional. O Joãozinho, depois do acidente, ficou paraplégico, sei lá, e aí ele fica muito triste, né? Ele chora bastante e tal. Bom, assim, e aí eu ofereço um apoio, um suporte emocional para ele. Cara, é fantástico, isso é muito importante. Mas não é só isso. Não é só isso, tá bom? Você precisa cuidar de outras partes da vida do Joãozinho. É importante o suporte emocional, mas você também consegue estimular as habilidades dele. Não, mas sabe o que é, professor? Ele perdeu um braço, né? Então, assim, ele era destro, perdeu o braço direito, ele nunca fez nada com a canhota. Não vai dar certo, né? Assim, você consegue entender a relação? Consigo entender. Só que quem falou que só porque ele perdeu um braço ele não consegue escrever, não vai conseguir usar a outra mão? É questão de treino, percebe? Então, precisamos estimular as habilidades do nosso paciente, independentemente da deficiência que ele tenha. Tá? O que mais? Estimular o esforço para ultrapassar as limitações que uma pessoa com deficiência possa ter, tá? Beleza? Quais são as limitações? Ah, mas cadeirante não estuda, não faz faculdade. Mentira, eu conheço. Na faculdade, lá na UFSCar, eu vi pessoas cadeirantes estudando. E estudando assim, se dando muito bem. Então, não tem essa, gente. A ideia é sempre estimular, percebe? Colocar essa pessoa de novo na sociedade, estimular isso nela, esse desejo dela, que ela pode sim, por que não, ser bem-sucedida. Em todos os sentidos, tá? Não estou falando em grana, não. Nem estava pensando em grana, mas em grana também. Com certeza, pode ter muita grana mesmo sendo deficiente. Não tem relação, não. Bom, o que mais? Conquistar a independência, ainda que somente para realizar pequenas tarefas do dia, é extremamente importante para o desenvolvimento físico, psicológico, emocional desse paciente. Sim, a independência é importante. Independência é você fazer as coisas sozinho.
Então, olha, a gente vai ter que começar a fazer academia. O Joãozinho agora está cadeirante. Infelizmente, sofreu um acidente de bicicleta, foi atropelado, não vai andar mais. Mas a gente vai, esse menino, Joãozinho tem, sei lá, 19 anos, a gente vai colocar ele na academia para fazer atividade física. E agora o Joãozinho, depois de, sei lá, um tempo, o Joãozinho está forte. E ele consegue sozinho sair da cadeira, vai para o vaso sanitário. Sai da cadeira, consegue ir para a cama. Sozinho, independência. Não precisa mais. Você fica ali, lógico, acompanhando, né, auxiliando, mas ele já consegue fazer sozinho. Essa é a independência. Ele não depende de você. Lógico, né, gente? Daquilo que não ofereça risco para o paciente, tá? Então, não. Olha, professor, ele nem comia. Um ano depois de fisioterapia e de eu ficar estimulando, hoje ele consegue comer sozinho. Percebem? Independente. Quanto à independência, se eu colocar o prato aqui para ele, ele come sozinho, não precisa de mim. Independência. Fazer sozinho. Isso também é fundamental. Então, autonomia, decidir. Independência, fazer sozinho. Fantástico, né? O que mais? Logicamente, né, gente? É importante que todo mundo consiga ser independente e ter também autonomia para decidir a sua própria vida. Para obter sucesso, quando a gente fala disso, do estímulo da independência, né, é preciso enfrentar uma série de questões sociais, culturais e econômicas. Por exemplo, lidar com questões relacionadas à acessibilidade, a indisponibilidade de vagas no mercado de trabalho. Ou seja, existem desafios. Não quero ser também hipócrita ou querer passar a impressão de que a vida de uma pessoa com deficiência é fácil. Não é fácil. A minha vida também não é fácil, a sua eu tenho certeza que também não é fácil. Então, vida fácil não existe. Para vencedor não tem vida fácil. Contudo, nós temos que lutar. Assim como você, quando você quebra a cara no trabalho ou na vida, você não tem que avançar, exatamente a mesma coisa. Isso não é diferente para quem tem deficiência. Percebem? Então, é importante que a gente trabalhe esses pontos. Desenvolva. Não me entendam mal, mas a gente precisa, despertar o leão, digamos assim, dentro da pessoa. Às vezes tem um leão, lembra do Simba, o Rei Leão? É um Simba ali dentro, e aí o pai do, acho que chamava o Simba, né, que é o do Rei Leão, lá, ele morreu, o pai dele morreu, enfim, aí ele foi para a floresta, foragido, e ele foi criado com, com o Timão e com o Pumba. E aí eles não, lógico, eles não são carnívoros, né? Começaram a comer insetos. E aí acabou que o Simba, que é o Rei Leão, vegetariano, um leão vegetariano. E aí, em algum momento, aquele macaquinho lá vê ele, aí desperta nele o leão e ele ruge. Então, ou seja, qual que é a metáfora, né? Às vezes, coisas na nossa vida acontecem, como, por exemplo, no caso do Simba, que perdeu o pai, e a gente fica, de alguma forma, deficiente. De alguma forma. E aí muda a nossa rotina, muda quem somos. Entendem? E a ideia é despertar o leão, despertar o que está aí dentro de você, para você encarar a vida com gana, com garra. Isso a gente precisa estimular também nos nossos pacientes, porque muitas vezes estão desanimados, tristes com algo que aconteceu e tudo mais. Cada deficiência proporciona um tipo de comportamento e diferentes formas de reação. Obviamente, né? Faz sentido. Então, um deficiente visual tem um comportamento diferente de um deficiente intelectual. Deficiente intelectual, antigamente se utilizava um termo muito negativo, que é débil mental, retardado, essas coisas assim. Não, a gente fala hoje de deficiente mental, ou deficiente intelectual. Tá? A palavra é essa, deficiente intelectual. Então, é bem diferente você ter um deficiente intelectual e um deficiente visual, que são comportamentos diferentes. Um não enxerga, o outro não consegue compreender o seu ambiente ali. Muitas vezes não consegue falar, ou fala coisas descabidas, ou tem 35 anos e tem a idade mental de uma criança de 7. São comportamentos distintos, comportamentos diferentes. Então, obviamente, cada deficiência vai ter a sua cara, né, gente? Vai ter o seu
vai influenciar a vida da pessoa de uma forma. Isso a gente tem que entender. O que mais? E reações e preconceitos diferentes, com toda certeza, né? Então, quem nunca ouviu? Ó o ceguinho, ó o surdinho, ó o fulano, preconceito. Diferente. Um deficiente visual enfrenta, normalmente, um preconceito diferente de um deficiente físico, um deficiente intelectual, sei lá, auditivo, e por aí vai. O que mais? Uma falta de conhecimento, a deficiência é tratada como um fardo, como um problema. Deficiência não é, ou não deveria ser entendida como um fardo. É só mais uma condição. Não é um peso, não é um problema. Não é. Pode parecer, ou pode ser interpretada como, tá? Muitas pessoas interpretam, nossa, caramba, eu tive conheço alguém que, cara, olha, a pessoa é assim, é deficiente auditiva, isso é pesado, isso é chato. A ideia não é essa, tá, gente? Então, a pessoa é como a gente, a única diferença é que ela não ouve, no caso, o deficiente auditivo. Ou não vê, deficiente visual. Deficiente físico. Então, a gente tem todas as partes do corpo íntegras, preservadas. Talvez essa pessoa deficiente física não vai ter algo. De alguma forma, ela vai estar comprometida. Percebem? Não é um peso, não é um fardo, ou não deveria ser entendido como. O que mais? O estigma da deficiência é grave, podendo transformar, por exemplo, as pessoas cegas, surdas e com deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem direito. Percebam, eu não deixei à toa isso aqui destacado, tá? Foi intencional. Muitas vezes, os deficientes são entendidos como pessoas, assim, realmente incapazes. Ah, esse aqui não consegue fazer nada sozinho, não. Se eu não tiver aqui, ele não faz. É indefeso. Ah, não tem direitos nenhum. Não é verdade. Não é verdade, tá? Com muito cuidado com o que a gente lida. Infelizmente, muitas pessoas ainda olham para a deficiência de uma forma muito negativa, muito pejorativa. E aí, na prática, isso significa que o nosso paciente vai sofrer, infelizmente, preconceito. Bastante, dependendo da situação, né? Mas você e eu não podemos agir assim. É deficiente? A única diferença é a deficiência, mas o resto a gente é igual. É ser humano, você tem os seus direitos, você tem os seus deveres também. E aí a única diferença nossa é a deficiência, e só. É só uma característica que você tem que eu não tenho, ou o contrário, sei lá. Só isso, nada mais, percebem? Isso é muito importante. Mas é necessário muito esforço, de fato. Isso não é como eu falo, né? Não é um clichê. Não é, gente. Precisa realmente muito esforço e trabalho duro para superar a realidade. Não a realidade que a pessoa é deficiente, não é isso. Para superar a realidade do preconceito. Precisa de um trabalho de conscientização. Precisa, tá? Então, é um trabalho duro. Trabalho, inclusive, com a família, com profissionais que possam estar atendendo essa pessoa. Então, tem alguma, por exemplo, educador físico que não lida com um deficiente físico. Tem, sei lá, olha, tem determinada profissão que não lida com deficiente auditivo. São barreiras. E aí a gente precisa ter paciência, resiliência e ser estratégico, tá bom? Isso é fundamental. Bom, aí depois eu vou deixar aqui para vocês não é uma tarefa, tá? Não é uma prova que você tem que me mandar, não é isso. Mas é importante que eu vou mandar lá no grupo depois, tá? A apresentação. Que você reflita sobre essas duas situações aqui que eu coloquei. Quais são os cuidados que você precisa colocar em prática para promover a qualidade de vida em idosos? Ora, você precisa considerar alguns pontos. Quais são? Sei lá, a idade, a doença, a questão financeira, a questão social, a questão psicológica, espiritual, familiar.
os interesses, os gostos, o que não gosta, o que interessa, o que não é legal, o que funciona, a sua relação com essa pessoa, o que é a cultura para ela, o que significa cultura e lazer para ela, especificamente para ela. Como é que você consegue estimular o equilíbrio nessa pessoa idosa? Tem que entender tudo isso. Quem ela foi, quem ela é, por que foi, está viúva, tem filhos, é aposentada, não é. Tudo isso é importante para que você consiga promover a qualidade de vida em um idoso. E uma criança não muda muito, né? Lógico, uma criança não vai ser casada, né? Não vai ser viúva, como eu coloquei do idoso. Aí você tem que fazer tem que balizar, né, gente? É sempre um equilíbrio. Mas é fundamental que a gente entenda essas questões que são importantíssimas. Promoção e prevenção. Prevenir é agir antes de acontecer. Ser proativo. Promoção é estimular a saúde. Perfeito. E a saúde no seu sentido mais amplo, certo? E aí a gente veio falando sobre o que é a qualidade de vida, como direcionar essa qualidade de vida, como promovê-la a idosos, a crianças e a deficientes de forma geral, né? Deficientes físicos, auditivos, intelectuais, visuais e por aí vai. Na próxima aula, a gente vai conversar, na próxima aula hoje, tá? Na semana que vem, não. Próxima aula hoje, daqui a pouco. A gente vai conversar sobre o fundamental, o essencial papel que o cuidador tem na melhora da memória. Fantástico, essa aula é fantástica. Eu acho que vai abrir o nosso horizonte, digamos assim, né? A gente já vai começar a entrar em alguns assuntos mais pesados. Não pensa pesado como algo chato, complexo, denso. Não é isso. A gente só vai começar a olhar com mais carinho para algumas questões, como, por exemplo, a memória. E que papel é esse que você tem na memória? E por que é que você precisa entender o que é memória, o que é atenção e tudo mais? O que é que causa problema de memória, geralmente? Tudo isso a gente vai conversar já nessa próxima aula. Beleza? Em relação a essa aula que a gente acabou, promoção da saúde. Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente já pode ir para a memória? Ou dúvida, ou comentário, não sei, né? Alguém tem ou eu posso já pular para a memória? Já posso ir para outra aula? Pode pular, professor. Por mim, Beleza. sim. Tá tranquilo, parte. Tá bom, obrigado. Valeu. Então vamos lá. Eu vou só descompartilhar aqui, porque eu tenho que mudar o arquivo, senão não vai. Senão vocês não veem a mudança. Espera aí. Não, deixa eu fechar isso aqui. Aqui, cadê você? Aí, ótimo. Dá para ver um novo slide aqui, né? Cuidador e a melhora na memória. Dá para ver, né? Ok. Beleza, obrigado. Ó, Positivo operante, hein? Daqui 3 minutos e 40 segundos, mais ou menos. A aula não acabou, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou abrir um novo link e vou disparar lá no grupo para vocês, tá? Não acabou a aula, só o link que vai ter expirado. Eu vou abrir um novo link, vou colocar lá no grupo, você entra para a gente continuar a aula de memória. Tá bom? Vamos lá. Vamos entender, então, qual que é essa lógica aí dessa aula. Bom, a revisão da aula passada, acabei de fazer, né, gente? Promoção da saúde, da qualidade de vida. Qualidade de vida é o resultado de equilíbrio, mais lazer e cultura, mais saúde. E a gente tem que promover a saúde, entendendo que saúde é muito mais do que a ausência de doença. Qualidade de vida na infância, na velhice, pessoas com deficiência. Acabei de fazer uma revisão para vocês. Vamos lá. Professor, tá, beleza. E o que a gente vai trabalhar nessa aula? Quais são os pontos que a gente vai abordar? Deixa eu passar para você aqui. Vamos lá. A gente vai ver qual que é a definição da memória, ou seja, o que significa memória? O
que significa atenção? Será que são a mesma coisa? Eu já adianto que não. Não são a mesma coisa. Com certeza não, né, gente? Quais são as situações que podem afetar a memória? Ou seja, o que pode prejudicar a minha memória, a memória do meu paciente, a memória das pessoas? A gente vai colocar algumas, não são todas, né? Lógico. Algumas e talvez as principais situações que afetam, negativamente falando, a memória do paciente. Mais um ponto. A gente também vai entender qual que é o momento de procurar ajuda. Ai, 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 ai. O bicho vai pegar. Por quê? Sim, é importante que você entenda qual que é o momento, certo? E aí a gente vai conversar sobre isso. Procurar ajuda como assim? Ajudar em relação, se você percebeu que o seu paciente está apresentando falhas de memória, você vai ter que procurar ajuda. E a gente vai ver quando é que você deve procurar ajuda. Doenças que podem interferir. Alzheimer, professor, realmente, Alzheimer. Parabéns, mas não é só Alzheimer, não. Muito bom, excelente. Se você já pensou em Alzheimer, show. Mandou bem pra caramba. Mas é muito mais que Alzheimer. Você vai ver que tem outras doenças, tantas outras situações. A gente também vai entender o que podemos utilizar para auxiliar na memória, na memorização. Olha, eu quero... O que eu posso trabalhar? Como é que eu consigo trabalhar memória, atenção no meu paciente? É isso que a gente vai conversar também, tá? Então, vejam a importância dessa aula. Nós vamos discutir pontos fundamentais. Talvez o seu paciente, em algum momento, vai começar a apresentar falhas de memória. E aí você vai precisar entender um pouquinho sobre esse assunto, tá? Você vai ver que é um assunto fantástico. Não é à toa que é assunto de muitos pesquisadores, né? Muitos célebres pesquisadores estudam memória, tá bom? O link vai cair em menos de um minuto, eu vou abrir um outro e disparo para vocês. Vamos continuar. Vamos então entender isso aí. Bom, o cuidador e a melhora da memória. Isso é fantástico. Bom, algumas pessoas